Estados Unidos da América tem o seu novo presidente Joe Biden, eleito recentemente, e qual será que deve ser o impacto no seu bolso, no dólar e na economia? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, que isso ajuda o canal a crescer, mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo legal e ajuda o nosso trabalho aqui no Multivalor. Deixa o like. Obrigado. Joe Biden é o novo presida do maior país da Terra, o país mais poderoso da Terra. E quem diria que o azarão lá do começo do ano, que não conseguia nem engatinhar dentro das prévias do próprio Partido Democrata, conseguiu derrotar o todo-poderoso e favoritíssimo Donald Trump. E o que aconteceu para o Donald Trump perder essa popularidade e, paralelamente, ajudar o Partido Democrata e o próprio Joe Biden a crescerem na metade para o final da corrida eleitoral? Elenquei aqui 2 pontos, basicamente, que fizeram isso acontecer. O primeiro é a pandemia. A pandemia chegou, promoveu os lockdowns. Os Estados Unidos ele liderou o número de casos de morte e o número de casos do vírus. E isso mexeu com a economia americana de um jeito muito devastador, porque os Estados Unidos ele vinha numa ascendente. Os Estados Unidos vinha com a bolsa da Nasdaq batendo recorde, que é a bolsa que mostra o desempenho das empresas de tecnologia. O Donald Trump conseguiu aumentar 5% do salário mínimo da classe média americana. Ele promoveu a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. Então isso pesava muito a favor dele. Com a pandemia, isso foi totalmente revertido para um panorama totalmente negativo. Os Estados Unidos hoje ele tem o maior número de desemprego da sua história e as pessoas correlacionaram isso com o governo do republicano. Por outro lado, também aconteceu questões raciais dentro dos Estados Unidos. A questão racial dentro dos Estados Unidos já vem de bastante tempo, desde a Guerra de Secessão, onde tinha gente que era abolicionista e tinha gente que era escravista. Então isso vem desde aquela época. E o presidente Donald Trump, ele levou isso de uma maneira mais incisiva, prometendo até botar tropas nas ruas do próprio exército dos Estados Unidos, caso aquilo acontecesse ou saísse de controle. Então o Partido Democrata, ele conseguiu bater em cima dessa questão racial e em cima da pandemia por todos os percalços que o último governo Donald Trump passou nesse último ano. Então isso fez com que a popularidade do Donald Trump caísse e a popularidade do Joe Biden, junto do Partido Democrata, subisse, levando o Joe Biden a ser o novo presidente dos Estados Unidos da América. E qual será o panorama com Joe Biden no poder? Não quero cravar nada aqui na pedra, não quero prever nada. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o que o próprio Partido Democrata e o próprio Joe Biden defendem. As propostas, as ideias. Então eu elenquei aqui alguns pontos importantes que acho que vale a pena mencionar. Primeiro é cobrar o ganho de capital e elevar impostos sobre as grandes empresas. Isso pode ser um lado muito negativo visto do mercado. Até antes da eleição, o mercado via o Joe Biden de uma maneira um pouco mais pessimista, porque ele prometia realmente aumentar a carga tributária em cima das empresas, e isso pode ser uma questão bem negativa. O segundo é o aumento do salário mínimo, o que pode aumentar a inflação, visto que a produção ainda do mundo ela não aumentou, ela não voltou para sua normalidade. Então você promover disponibilidade maior de dinheiro na economia, sendo que a produtividade ela não acompanha, isso pode causar uma inflação. Terceiro ponto é promover um novo lockdown e um novo pacote de estímulos. De novo, com o lockdown, a gente pode de novo ver o que aconteceu com o último governo do Donald Trump. A economia perder sua força, as pessoas perderem o seu emprego. Só que, junto disso, promovendo o lockdown, as pessoas precisam sobreviver dentro de suas casas. O governo dos Estados Unidos, o Joe Biden agora, ele promete injetar um novo pacote de estímulos, promovendo essa injeção de liquidez, promovendo esse auxílio para as pessoas ficarem dentro de casa. E isso, esse pacote de estímulos, essa impressão de moeda feito pelo Banco Central Americano, Fed, isso também pode gerar inflação no médio e longo prazo. O quarto, e eu acho esse bastante importante e tem muita relação com o Brasil, é criar um fundo ambiental de 20 bilhões de dólares para o governo brasileiro, caso ele aceite compactuar com o não desmatamento da nossa floresta amazônica. E um OBS aqui nesse ponto é que com o possível descontentamento do próprio governo do Bolsonaro, nosso governo brasileiro, em não aderir a essa proposta do Joe Biden, o Joe Biden ele pode, junto da União Europeia, promover sanções em cima do governo brasileiro, porque os Estados Unidos e a União Europeia é uma carga muito grande responsável pelas nossas exportações.
Então, se a gente acaba sofrendo sanções, isso pode prejudicar o nosso PIB, pode prejudicar algumas empresas que precisam de exportações, empresas que trabalham com commodities, por exemplo, a Petrobras. Então, isso é um ponto bem negativo caso o governo brasileiro não saiba lidar disso da melhor maneira. E o último ponto é o conflito com a China, ele pode ser amenizado, porque o Joe Biden é um cara mais de diálogo, ele não é um cara muito de embate como o Donald Trump. E amenizando esses riscos, isso dá um fôlego para o crescimento mundial como um todo, porque as transações comerciais elas tendem a acontecer de forma mais fluida e isso gera uma economia mais saudável para o mundo como um todo. E o que muita gente está se preocupando, principalmente os brasileiros, é: Pedro, para onde vai o dólar? Vai subir? Vai cair? Vai continuar estável? Primeiro, eu sugiro que você não tente prever para onde o dólar vai. As coisas que mudam a oscilação do dólar são muitas e você não tem controle sobre elas. Algumas coisas até não tem como prever com análise técnica ou com algum indicador, enfim. Não tente prever para onde o dólar vai. O meu conselho é: invista em dólar, diversifique seu patrimônio, até porque, se a gente for ver, desde a adoção do câmbio flutuante em 99, feita pelo governo brasileiro, o dólar sempre se valorizou frente ao real. Então você precisa ter investimentos que te protejam dessa alta, tanto do dólar e da desvalorização do real, para proteger o seu patrimônio a longo prazo e proteger o seu poder de compra em questão global. Até porque muitos dos nossos gastos com produtos e serviços têm algum componente em dólar, então você precisa se proteger disso. Só que tem um ponto que está me chamando um pouco de atenção, que o governo democrata, os partidos democratas e os ideais democratas é um pouco mais gastador, gasta um pouco mais de dinheiro, o governo tende a gastar mais, imprimir mais dinheiro. E isso no curto e médio prazo tende a forçar o dólar para baixo em questão mundial. Só que o ponto é que o brasileiro ele não deve se atentar se o Trump vai ganhar lá, se o Biden vai ganhar lá, se o dólar vai cair lá, se o dólar vai cair ou vai subir. O que impacta de verdade no nosso câmbio é como o governo brasileiro ele está lidando com as suas próprias mazelas. Como assim? Como que o governo brasileiro está controlando suas dívidas públicas? Como que o governo brasileiro está lidando com o teto de gastos? Está lidando com o déficit fiscal? Como que ele está lidando com os seus próprios problemas? É isso que define o dólar para a gente. Claro que em questão mundial ele tende a perder um pouco de força, até porque a inflação nos Estados Unidos ela vai chegar com essa impressão exorbitante de dinheiro, injeção de dinheiro dentro da economia americana, isso tende a chegar no médio e longo prazo. Com uma inflação bem forte, o dólar ele tende a perder um pouco de força em questão mundial. Só que dentro do Brasil, a gente deve se atentar para os nossos próprios problemas, e não se o Biden ou se o Trump ia ganhar lá. E qual será o impacto na Bolsa? Será que a Bolsa vai subir? Será que a Bolsa vai cair? O que vai acontecer, Pedro? De novo, eu não vou tentar prever nada aqui, mas eu puxei um gráfico interessante, um estudo interessante, que mostra a média de rentabilidade do S&P 500 e fala que, em média, os democratas, esse gráfico mostra a rentabilidade do S&P de acordo com que presidente estava no governo, em azul os democratas e vermelho os republicanos. E ele mostra que, em média, os democratas tiveram uma rentabilidade de 10,8%, enquanto os republicanos tiveram um retorno de 5,6%, quase o dobro. Esse outro estudo da Forbes, essa lista, mostra qual o desempenho, quais os melhores resultados que as ações tiveram com um determinado presidente. E a gente vê que o top 4, que são os dois primeiros democratas e os outros dois, terceiro e quarto, republicano, corrobora para esse primeiro estudo que eu mostrei. Em primeiro lugar, o John Clinton, com 210%, rentabilidade estrondosa, o Obama com 182%, seguido de Dwight Eisenhower com 129% e o Reagan com 117%. Cara, isso mostra que agora vai subir a bolsa porque os democratas ganharam, porque Joe Biden ganhou? Historicamente, sim, claro, mas história, passado, não representa o que vai acontecer futuramente, ainda mais na Bolsa de Valores. A gente teve presidentes democratas que tiveram rentabilidades muito pequenas e a gente teve republicanos que tiveram rentabilidades muito boas. Só que você tem que interpretar isso da maneira que lhe convém e você precisa estar exposto de maneira convexa, que caso o Donald Trump tivesse ganho e caso o Joe Biden, como venceu, você ganhe nos dois panoramas. Então é isso que eu defendo, você precisa ter exposição ao dólar e ao S&P 500 e empresas americanas que são geradoras de caixa, que são vencedoras, que são referências no mundo inteiro. E o que eu estou fazendo com meus investimentos? Eu já postei vídeos anteriores mostrando como eu me diversifico e como eu me preparo para os grandes ciclos, como que eu me preparo para uma possível segunda onda da pandemia, dos lockdowns,
Primeiro, eu tenho a diversificação do dólar, do câmbio. Então, se o dólar subir, eu ganho com meus ativos em dólar. Se a bolsa subir lá nos Estados Unidos, eu ganho dinheiro, porque eu tenho ativos dolarizados. Se a bolsa cair lá fora, eu tenho parte do meu dinheiro, parte do meu caixa em dólar também, que esse aqui é o segundo ponto. Eu tenho a parte do meu caixa, ele também é diversificado. Eu tenho tanto em reais, tanto em dólar, que me protege de uma flutuação cambial. Então, com esse dinheiro lá fora, eu consigo comprar ações, comprar REITs, comprar alguns investimentos, caso eles caiam de preço, mas não de valor. E eu consigo ver uma oportunidade e consigo comprar. E de novo aqui, o último ponto que eu quero elencar é não tente prever o dólar. O dólar se mostrou uma moeda muito mais vencedora do que o real. Até porque o dólar é uma moeda secular. Ela foi criada em 1776, com a independência dos Estados Unidos, enquanto o real ele tem pouco menos de 30 anos, 3 décadas de existência, e já se mostrou perder muito valor em relação ao dólar. O real, desde 94, com a implementação do real como unidade de valor dentro do Brasil, já perdeu mais de 85% de poder de compra. Em comparação com o dólar, eu não sei nem quanto esse número dá, deve dar números astronômicos. Então você precisa investir lá fora e não só pelo dólar. Você investindo lá fora, você tem acesso à maior cultura empreendedora do mundo, às grandes empresas, referências históricas, que são empresas resilientes, geradoras de caixa, como Apple, Google, Coca-Cola, McDonald's, grandes empresas. E você consegue tanto se beneficiar de uma alta lá fora da bolsa e da oscilação cambial e proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para você. E se foi, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você acha pertinente. Meu nome é Pedro Muciolo e esse é o Multivalor.